e em comunhão com o Cristo Jesus, vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, onde o Cristo Jesus nos convida ao trabalho de perseverar, ao trabalho de lutar para vencer todas as nossas mazelas, ao trabalho de redenção de nós mesmos, ao trabalho de renovação íntima, ao trabalho de autoiluminação do nosso espírito. Que o Evangelho em nosso lar traga as bênçãos da renovação de todas as energias do interior e exterior de nossa casa. Que o passe seja instrumento divino de renovação de nossas forças, de preparação de nós mesmos, para que nós possamos seguir perseverantes, trabalhando em comunhão com Cristo Jesus, para a melhoria de nós mesmos. Que o passe seja o bálsamo divino de tratamento e de cura das feridas que carregamos no corpo e na alma. Que as energias do reino maior sejam colocadas sobre a nossa água, em comunhão com as energias primárias da terra, para que a água se torne no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 39. Em que perseveras? Abaixo uma epístola que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E é através dessa epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo com ela o convite à nossa reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido. Os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generosidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem se revestia, onde a coragem que revestia os corações humildes, onde a coragem que revestia os corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punham afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantemente sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho,
no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados ponto de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Então, Emmanuel nos convida a refletir. A lição, o texto, o título já são questionamentos. Em que nós estamos perseverando? O que é que nós estamos buscando para nós? Muitos acreditam que a missão de Jesus encerrou no momento da sua crucificação. E aí adornamos para nós o simbolismo do cristianismo através do crucifixo, que simboliza os momentos de dor, os momentos do Calvário. Mas, na verdade, a cruz para nós significa o trabalho que nós devemos realizar em prol de nós mesmos. O trabalho redentor que nós temos que realizar em prol da nossa evolução, da nossa autoiluminação. E aí, Paulo, em comunhão com os apóstolos, traz para nós a visão de que o Cristo permanece, que o Cristo permanece em nós, que os ensinamentos do Cristo devem perseverar em nossa consciência, porque o Cristo deixou para nós um legado gigantesco, onde o Cristo, através de suas ações, através de sua missão, trabalhou arduamente em comunhão com o Pai, fazendo com que os ensinamentos fossem exemplificados, ensinando para nós o verdadeiro valor da disciplina, da obediência, da fé, da resignação, do amor, da bondade e da fraternidade. O Pai nunca nos deixou desamparados. Então, as portas dos céus sempre estiveram abertas para todos nós que, por vontade de Deus, temos a oportunidade de estarmos como almas encarnadas na Terra. Mas, infelizmente, nós é que fechamos as portas do nosso coração, encolhemos os nossos braços para receber em nossa casa, em nosso coração, em nossa casa mental, o Cristo Jesus. E Emmanuel está nos convidando a refletir, a acordar as nossas ideias, a buscar através da perseverança, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, esta oportunidade de autoiluminação de nós mesmos. Mas para isso é necessário que haja um trabalho árduo da nossa edificação interior, de deixar para trás aquela ideia da volubilidade, ou seja, das facilidades que o mundo nos oferta, e buscar realmente esta aliança sincera com o Cristo Jesus. Buscar nos seus ensinamentos todos os princípios
que sejam satisfatórios para a modificação da nossa conduta, alcançar novos valores no campo ético, no campo moral, e desta forma nos tornando mais aceptíveis a buscar nas verdades eternas tudo aquilo que favorece a nossa caminhada, ao nosso crescimento no âmbito moral e principalmente espiritual. Vai dar trabalho? Com certeza. Porque primeiro nós teremos que trabalhar em prol de nós mesmos, resolvendo todas as querelas do passado, despindo-nos da toga pesada, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, porque são chagas muito fortes que muitas vezes nós trazemos no nosso espírito. Chagas que muitas vezes contamina a nossa caminhada, contamina todo esse processo que nós estamos buscando para a nossa autoiluminação. E aí, onde nós vamos, a gente leva conosco essas chagas que contaminam o nosso ambiente de trabalho, porque muitas vezes a gente tem no ambiente de trabalho o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. Ao invés de trabalharmos pela nossa autoiluminação, nós estamos sempre botando os olhos naquilo que o outro conquista. Muitas vezes essas chagas permanecem dentro da nossa casa, contaminando a nossa família, trazendo o ódio, a mágoa, o rancor, a dissensão. E é por isso que Emmanuel nos convida a refletir no que é que nós estamos perseverando. Nós estamos perseverando no trabalho e no caminho do bem? Ou nós estamos perseverando no caminho negativo que não edifica a nossa vida, nem no campo material, nem no campo espiritual? Onde é que está a nossa fé? Às vezes nós levamos a chaga do orgulho, da vaidade, da mentira, da inveja, até para dentro das casas de oração, contaminando todos aqueles trabalhos que deveria ali ser edificado com base nas verdades eternas, com base em tudo aquilo que Jesus nos ensina em seu Evangelho, com base naquilo que Jesus exemplificou para nós: o amor, o perdão, a compreensão, a bondade, a fraternidade, a caridade. Muitas vezes a nossa vaidade e o orgulho é tão grande que nós queremos, dentro das casas de oração, nos sobressair sobre os demais, esquecendo de exercer a virtude divina da humildade, da perseverança no bem pelo bem. Muitas vezes somos barganhadores, buscamos nas casas de oração apenas as facilidades, aquilo que atende às nossas necessidades materiais, e nos esquecemos que os templos de oração são escolas divinas, onde nós devemos buscar aquilo que realmente importa, com base nos ensinamentos do Cristo Jesus, aquilo que vai modificar a nossa vida espiritual, que vai nos edificar enquanto indivíduos. Aquele caminho de perseverança no bem pelo bem. Então Emmanuel está nos chamando a atenção. E aqui eu vou fazer a leitura de um parágrafo que eu acho que é muito importante,
e que nós devemos utilizá-lo para refletir sobre a nossa conduta, sobre a nossa caminhada, sobre o que é que nós estamos buscando para alcançar a nossa autoiluminação enquanto indivíduos imperfeitos que, por vontade de Deus, têm a terra como escola para o trabalho divino da autoiluminação, do autoaperfeiçoamento enquanto filhos do Pai. Emmanuel diz assim: a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados ponto de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Emmanuel está nos convidando a uma reflexão muito profunda para que nós possamos trabalhar muito arduamente para vencer primeiro a nós mesmos, vencer todas essas mazelas que mancham o nosso espírito e sermos perseverantes. E toda vez que nós estivermos fracassando, vamos lá no livro de Atos, onde vai contar toda a história dos apóstolos, tudo aquilo que eles fizeram para que os ensinamentos que o Cristo Jesus deixa para nós, que estes ensinamentos não sejam palavras mortas, mas que sejam palavras de incentivo para que o Cristo renasça em nosso coração todos os dias. E lá no livro de Atos, nós encontramos um dos apóstolos, talvez depois de Paulo, o mais perseverante, Lucas. Porque Lucas não foi um dos apóstolos que conviveu com o Cristo Jesus, mas foi Lucas que fez todo o trabalho de pesquisa, que reuniu no livro de Atos todos os ensinamentos que os apóstolos traziam com eles, ensinamentos advindos do Cristo Jesus, uma vez que eles conviveram diretamente com Jesus. E depois de Lucas, nós temos Paulo. É Paulo que traz para nós essa concepção do Cristo redivivo, do Cristo que está todos os dias em comunhão conosco, do Cristo que intercede por nós junto ao Pai quando nós estamos fraquejando na nossa fé, do Cristo que nos convida todos os dias a vencer a nós mesmos, a sermos humildes, a sermos disciplinados, a construir uma fé raciocinada, a buscar todas as virtudes que nós possuímos, mas muitas vezes nós deixamos que essas virtudes sejam contaminadas pelo orgulho, pela inveja, pelo egoísmo e a vaidade. O Cristo nos ensina a buscar as virtudes do perdão, da bondade, da fraternidade, do amor, da compreensão. O Cristo nos ensina a todos os dias ter um diálogo franco e sincero com nós mesmos sobre a nossa caminhada. Em que é que nós estamos perseverando? Estamos sendo bons para com nós mesmos, perseverando no amor, na bondade, na fraternidade, no auto perdão,
na construção satisfatória de um caminho que mostra para nós os caminhos que nos conduz a Deus, ou nós estamos perseverando na volubilidade, buscando o caminho das facilidades? É uma questão que nós temos que responder para nós mesmos. E é por isso que todos os dias nós temos que acordar de bom ânimo, orando e agradecendo a Deus por mais um dia, fazendo a nossa parte, abrindo o nosso coração e os nossos braços, fazendo o caminho, através de nossas orações, de ir ao encontro com Jesus e com o Pai. E desta forma, nós teremos a certeza de que as portas dos céus nunca se fecharam para nós. E o Cristo estará nos ajudando no trabalho da construção divina, de estarmos todos os dias em paz com nós mesmos, com o nosso espírito, sendo perseverantes para cumprir com as leis de Deus, buscando nos ensinamentos do Evangelho tudo aquilo que nos auxiliará na melhoria da nossa conduta, no avanço do nosso campo moral e espiritual. É o que nós temos para acrescentar numa mensagem tão divina, onde Emmanuel nos convida a trabalhar e a perseverar no bem pelo bem, em comunhão com Cristo Jesus. E agradecendo a Deus por este momento de oração, de ensinamento, a espiritualidade maior que nos traz toda a intuição para fazer as nossas pontuações sobre a mensagem. Vibramos paz e luz para a nossa comunidade, paz e luz em todas as casas de oração, pedindo por todos os seus dirigentes para que nossas casas de oração sejam um campo sagrado, escola de bênçãos, escola para o trabalho de aperfeiçoamento do indivíduo, escola de renovação íntima para todos nós. Pedimos a Deus por nossa família, que o Pai abençoe todos aqueles que por vontade dele retornaram à casa maior. E aqueles que estão na morada terrena, que nós possamos trabalhar no reajustamento, utilizando os laços consanguíneos para a construção de laços e pontes divinas de perdão, de amor e de fraternidade. Que Jesus, em comunhão com a espiritualidade maior, abençoe nossa casa, cada cantinho do nosso lar, renovando as energias do interior e exterior de nosso lar, renovando as nossas forças, fazendo com que nossa casa seja o porto seguro para nossa família. Que nossa casa também seja escola abençoada de evangelização e de reajustamento de nós todos. Que estas energias estejam também em cada cantinho do nosso quintal, servindo nossas plantas, nossos animais de estimação. Pedimos a Deus pelo nosso ambiente de trabalho, que sejamos portador da paz, da luz, do amor, da harmonia e da convivência amorosa e respeitosa com todos os companheiros de jornada. Vibramos pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho. Pedimos a Deus que o trabalho seja ferramenta divina, transformadora de nossa vida, fazendo com que alcancemos a prosperidade não só material, mas espiritual no nosso ambiente de trabalho. E agora é chegado um momento especial do passe, onde nós vamos agradecer a Deus por este momento de oração em nosso lar e pedimos por toda a nossa família. Jesus, permita que neste momento nós estejamos de coração aberto para receber as energias divinas e sagradas do passe. Que o passe seja energia balsamizante de tratamento e de cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma.
Cura, Jesus, o nosso familiar que porventura neste momento passa pela dor e pela enfermidade. Cura, Jesus, a todos nós. Renove nossas forças através do passe, para que nós possamos prosseguir a jornada, perseverando no bem pelo bem, levando o amor fraternal para toda a nossa família universal. Abençoa a nossa água, Jesus. Imanta sobre ela as energias de reinos mais adiantados, em comunhão com as energias primárias da terra. Que a água que nós colocamos para receber as energias do mais alto se torne essa fonte fecunda e inesgotável de recursos para alimentar as necessidades do corpo e do espírito. Jesus, muito obrigada por toda a luz que depositou sobre nós, sobre a nossa família. Agora, nos ajude a chegar no lar de todos os irmãos, através de nossas vibrações. Pedimos, Senhor, pelos lares que hoje padecem, pela dissensão causada pela inveja, pela mágoa, pelo ódio, o rancor. Que o amor e o perdão seja vacina sagrada, que possa manter unida a família, essa célula maior que modifica toda uma sociedade. Abençoa, Jesus, as famílias que sofrem pela dor, pela enfermidade do seu ente querido. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de renovação para esse enfermo que padece em seus lares. Abençoe as famílias que cuidam com amor e carinho dos seus enfermos. Abençoa, Jesus, as famílias que choram pela dor do luto. Que a oração seja o link sagrado entre os que permanecem na dimensão terrena e que ela possa manter unidos os corações, principalmente daqueles que foram chamados à dimensão maior. Que a prece seja o link de ligação entre os que ficaram e os que retornaram à casa do Pai. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, os irmãos que estão em total vulnerabilidade social. Abençoa, Jesus, para que eles não desistam de perseverar na fé. Contempla as mãos humanas para atender estes irmãos em todas as suas necessidades, devolvendo a eles a dignidade humana de ter o alimento para assistir a família, o trabalho, e que possam ser perseverante, vencer todas as dificuldades materiais, buscando nos recursos da oração, o auxílio divino que chega dos céus. Abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe todas aquelas almas que a gente tem visto pelos meios de comunicação que estão morrendo de fome, pela ganância do homem. Irmãos que estão morrendo de fome pelo horror da guerra. Abençoe todas essas almas que experienciam a mais terrível dor da fome, a doença, a miséria, o sofrimento. Que nossas orações cheguem a cada um destes irmãos e que ela seja hoje o alimento sagrado de todas essas almas benditas que perecem de dor, de fome, de frio. Abençoe estes corações doentes que promovem a guerra. Jesus, interceda por nós junto ao Pai para que a paz reine na terra. Abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Abençoe o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Jesus, para que o seu evangelho perpetue em nossos corações, em nossas ações, em nossas atitudes. Que sejamos um só povo, uma só nação. Que sejamos uns pelos outros, perseverantes no caminho do amor, da bondade e da fraternidade.
E assim pedimos ao Senhor para estar conosco no momento, Jesus, que falamos com o Pai através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe. Obrigada a cada tarefeiro celeste por mais este culto que nós realizamos em nosso lar. Que as bênçãos do Senhor alimente a nós e a nossa família para sermos perseverantes no bem pelo bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.